que está aqui para conversar com a gente sobre o assunto que eu anunciei lá no começo do programa. Ele já está aqui na linha conosco, às 4 horas e 18 minutos. Doutor Franco Almada, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa, meu caro. Tudo bem? Como vai? Tudo bom, Thiago? Muito bem. E ontem foi meu aniversário, viu? Então, prazer estar aqui hoje Ah, então, contigo. parabéns pela idade nova, tá? Pelo novo ciclo, como dizem. Parabéns, doutor. O senhor sempre muito gentil conosco aqui. Doutor Franco, então vamos lá. Eu vi aqui algumas informações, alguns dados para a gente bater um papo. Eu vi a história da desconexão, o direito à desconexão. Aí eu lembrei de mim mesmo, viu? Porque quinta-feira eu vou entrar em férias, aí eu vou dizer, será que esse povo vai me deixar em paz? Mas vamos lá, doutor, então vamos falar um pouco. O que é esse direito à desconexão que o trabalhador tem e que muitas vezes as empresas não respeitam? Pois é, por que que isso está tão evidente agora, né? Por conta da NR1, que foi alterada e vem reforçando a responsabilidade das empresas, dos empregadores com a saúde mental do trabalhador. E o que é esse direito à desconexão? O trabalhador ele tem o direito a se desconectar daquela relação do trabalho quando o expediente dele acaba. Então, o trabalhador ali que ele trabalha, regra geral, 44 horas por semana, regra geral, 8 horas por dia, quando ele acaba esse trabalho, ele realmente tem aquele direito de utilizar essas outras horas para a vida privada dele, para não precisar ficar respondendo mensagem, não ficar mandando áudio, não ficar acessando e-mail, enfim, essa é a desconexão nesse sentido aqui que a gente está trazendo. Então, se você vai tirar férias, você vai ter que se desconectar também. Uhum. Agora, isso certamente é um problema para, por exemplo, fiscalização, né? Como é que fiscaliza isso? Às vezes o trabalhador, doutor, a gente sempre se coloca no lugar aqui do trabalhador, tem problemas, tem dificuldade em reclamar, às vezes tem medo de perder o emprego, né? É uma maturidade que a gente vai ganhando aos poucos, né? Há um tempo, se a gente fizer um corte aqui e jogar para 20 anos atrás, ainda era mais difícil o trabalhador buscar seus direitos. Hoje, eu considero que a informação ela está muito divulgada. Todo mundo aí que tem acesso às redes sociais, às vezes você está rolando o feed aí, olhando meme, olhando outra situação, e já chega ali alguém dando informação relevante sobre desconexão, sobre hora extra, sobre acidente de trabalho. Então, que o trabalhador, eu noto que atualmente ele está com mais facilidade disso, né? Então, se houver algum ferimento a esse direito à desconexão ou a outros direitos, o caminho realmente procurar as autoridades, procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, procurar principalmente algum advogado da sua confiança, onde o trabalhador possa contar com esse advogado e contar para ele o que está acontecendo e pedir uma opinião também ali desse profissional especializado. Eu tenho outro assunto para a gente tratar aqui, doutor Franco, ainda, que eu vi esse dado: 59% preferem trabalhar por conta do que ter carteira assinada, segundo essa pesquisa Datafolha. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 68% acham que é melhor ser autônomo. Então, aí eu entro nessa história aqui, doutor. O que tem acontecido? É uma descrença na CLT? O que é isso? O que o senhor avalia, né? Olha, eu tenho analisado essa questão de um ponto de vista de que se está vendendo uma questão de empreendedorismo, uma questão de se afastar da CLT, como se quem tivesse um trabalho por CLT fosse algo menor, como se a pessoa trabalhar dentro da CLT fosse porque ela não conseguiu ser uma empreendedora, e às vezes uma visão muito míope e muito mal desenhada dessa situação. É lógico que nesses avanços de internet, o jovem olha ali uma influência da vida, alguém que está montando um negócio, vê aquela vida de Instagram e acha que o caminho é do empreendedorismo e pode dar certo, pode dar muito certo. Agora, tem também o caminho da CLT, que é um caminho seguro, que é um caminho também respeitável e que muitas vezes nessa ânsia da juventude em querer resultados antes de percorrer um caminho, já se afasta logo dessa questão de ser um funcionário, ser um empregado e já quer ser o dono do próprio negócio. O que a gente tem que ter cuidado aqui, particularmente eu sempre ouvi um juiz trabalhista que falar o seguinte: olha, cearense ele tem um perfil muito de empreendedor, só que ele é um empreendedor que ele monta um negócio ali, Thiago, mas não quer assinar carteira, é um empreendedor que ele monta
o empreendedorismo dele, mas não quer respeitar as leis. Então, o jovem, verificando esse caminho do empreendedorismo, ele tem que verificar também todas as responsabilidades desse caminho. Porque ser empreendedor, meu amigo, você não, a menos que você se torne um bilionário, né? Mas enquanto isso, o caminho é árduo. Eu acho que é importante, né? Ninguém está querendo desincentivar as pessoas a empreenderem, apenas alertando que existe um caminho, doutor. Acho que a gente está muito se estadunizando, estou criando aqui esse termo, né? Que o pessoal fala, nos Estados Unidos não tem CLT, não sei o quê, mas é outra realidade, né? Não, são realidades, inclusive, de legislação diferentes, né? Mas você falou, foi cirúrgico aí, Thiago, porque essa estadunização, eu vou usar o seu termo, aí o jovem chega e diz o seguinte: olha, mas o Bill Gates não terminou a faculdade, o Elon Musk não terminou a faculdade, o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade, eu também não vou fazer faculdade, não vou estudar, vou montar meu negócio. Beleza, mas o Bill Gates passou nas faculdades e não quis exercer, né? Não quis esse caminho. Passe primeiro na faculdade, depois você decide se quer esse caminho ou não. O Cortella, aquele famoso, né? O Cortella, ele tem até uma frase sobre isso, dizendo para os filhos dele também nesse sentido. Depois que você passar em Harvard, aí eu deixo você escolher se vai cursar ou não a faculdade. Mas antes passe em Harvard. E querendo ou não, é mais ou menos assim essa questão do empreendedorismo também. Estamos conversando com o Dr. Franco Almada, advogado, especialista em direito do trabalho. Tem outra notícia aqui que eu vi também, doutor, queria que o senhor explicasse para a gente, é que o governo adiou a vigência da norma sobre saúde mental no trabalho, né? Tinha uma data inicial para ela entrar em vigor e depois foi adiada, não é isso? Explica para a gente. Pronto. Na verdade, a norma ela está em vigor, mas ainda em caráter, digamos assim, pedagógico. Existe aí um ano de ajuste, onde as empresas vão poder, até maio de 2026, estar ainda em caráter educativo. Ela já está em vigor, as empresas já devem respeitar isso, mas hoje não tem como a empresa ser punida por um desrespeito a essa legislação, a essa alteração. Então, é um ano aí, porque essa norma regulamentadora ela é complexa, né? O que se quer a partir dela. Realmente a empresa ela tem que se organizar, tem que setorizar algumas questões. Então, esse um ano é para que ela consiga fazer essa organização e ainda está em caráter educativo. Depois de maio de 2026, qualquer descumprimento dessa NR1 ela vai poder ocasionar desde multas até interdição dos estabelecimentos. Agora explica para a gente o que é essa norma, essa NR1, o que ela pede que as empresas se adequem em relação à saúde mental. Esse tema ganhou muita força nos últimos anos, né, doutor Franco, da saúde mental, e a gente tem entendido também, a própria realidade tem mostrado que não é, usando um termo popular, frescura, não é mimimi, né? A saúde mental existe, né? Inclusive estamos aí no mês em que trata da saúde mental do homem, que parece que nós homens somos fortes demais e não precisamos tratar da nossa saúde mental, né? O que não é verdade, obviamente. Bom, a grande mensagem que essa alteração da NR1 traz, Thiago, é que saúde mental é coisa séria. Antes as empresas já eram obrigadas a cuidar dos riscos químicos, dos riscos biológicos, e agora elas devem gerenciar os riscos psicossociais. Por quê? Porque se a gente olhar os números de 2023 e 2024, os maiores motivos de afastamento do trabalho são decorrentes de questões mentais. Ansiedade e depressão estão liderando esse ranking e aumentando substancialmente de 2023 para 2024. E quais são esses riscos psicossociais? É o ambiente de trabalho tóxico, como se chama, né? Metas abusivas, o próprio relacionamento entre subordinados, entre líderes. Então, tudo isso tem que ser mais bem fiscalizado e orientado pela empresa, porque esses riscos psicossociais eles têm que ser detectados e o mais conveniente é que eles sejam eliminados do local de trabalho. Eu sei que o nosso assunto é do direito, mas na sua avaliação, na sua experiência, trabalhando com empresas e tal, as empresas e os trabalhadores também têm entendido, doutor, isso? Que a saúde mental não é frescura? Eu estou usando esse termo aqui mais popular, né, para as pessoas entenderem. Que é preciso cuidar, não é, você não vai parar a vida por causa disso, mas tem que ter um cuidado com a sua mente, né? Já diz o velho ditado
Em latim, mente sã, corpo sã, né? Eu acho que é uma evolução, sabe, Thiago? E a gente vê, por exemplo, se a gente pegar os números, os trabalhadores, se a gente fizer um corte de gênero, as mulheres são as que aparecem mais com essas questões de depressão e ansiedade. E aí você pode até refletir, mas será que os homens também não têm esse problema? E aí eu já faço uma leitura social disso. Talvez as mulheres são aqui, nesse momento, no momento que a gente está aqui, 2023, 2024, são as que sentem mais abertura para falar desse problema. Muitas vezes os homens têm, Thiago, esse problema, mas eles se sentem intimidados, acham, como você falou, que é frescura, vai conversar com um colega ali, o colega diz, você está com besteira, rapaz, você está precisando trabalhar mais. Então, talvez por isso ainda as mulheres apareçam como na liderança dessas pesquisas. Mas cada vez mais eu vejo que e principalmente quando sai um caso de um famoso que descobriu uma depressão, de um famoso que a gente olhando de fora estava tudo bem, o cara com dinheiro, com tudo, e descobriu um transtorno de ansiedade, as pessoas se abrem para conversar mais sobre isso, para procurar profissionais qualificados, habilitados, e penso que a tendência é esse assunto parar de ser um tabu, parar de ser uma frescura, parar de ser uma coisa menor, para fazer parte do dia a dia das pessoas. Aqui no setor do... O senhor falou em famosos, né? No jornalismo, a gente tem o caso do Ricardo Boechat, o jornalista famosíssimo e querido por todos, que abriu o jogo, inclusive numa entrevista na própria Band News, onde ele trabalhava, de que passou pelo processo de depressão, e o pessoal diz assim, poxa, mas o Boechat, famoso, rico, bem-sucedido, o Brasil inteiro ama ele, e o cara tinha depressão, né? Quer dizer, todo mundo está suscetível e tem que se tratar. Quero agradecer demais, doutor Franco Amada, por sua atenção mais uma vez, em bater esse papo com a gente, sempre disponível, em tratar de todos os temas trabalhistas. Muito obrigado, viu, meu querido? É sempre uma alegria estar aqui no seu programa, vir trazer informação boa, de qualidade, temas relevantes aí que você sempre traz, viu? Um grande abraço. Obrigado, obrigado. São 4h30.